programa Simplesmente Amigas está começando e hoje nós vamos conversar sobre atitude. Que Uau! Medo, né? Quantos de nós precisamos ter atitude frente às situações, frente às decisões, tomar decisões? Essa é uma maneira de ter atitude também, né? Mas o programa encerra, tem esse bate-papo gostoso, mas encerra com uma mensagem mais do que especial. Não sai daí, o programa já está no ar. Nós estamos começando o programa de hoje já rindo aqui nos bastidores, né? Porque o Cezinha está aqui mais uma vez com a gente e ele é essa presença contagiante, né? O bom humor sempre, esse sorriso. Hoje, agradecendo a tua presença, Cezinha, César Borges, né? Para quem não sabe, mas ele é conhecido de todo mundo aí, né, César? É, né? É. Nesse clima de descontração, a gente vai falar hoje sobre atitudes. Tanta coisa para falar sobre isso, né, Cezinha? É verdade. Mas eu queria começar a partir de uma conversa que a gente teve nos bastidores, falando sobre não esperar pelos outros o que cabe a nós fazermos. Isso é algo que passa desapercebido por muitas pessoas, porque a maioria de nós, muitas vezes espera no outro, espera no marido, espera na esposa, espera na mãe, espera no amigo e não se dá conta de que a gente é que tem que mudar primeiro. É isso mesmo? É verdade, a gente estava conversando, né? Mais uma vez, prazer estar aqui novamente. Eu lembro que não sei quanto tempo faz que eu estive aqui, mas naquele momento eu recebi um convite, olha, vamos ver para voltar uma oportunidade. E obrigado por ter me convidado. Nós falávamos um outro dia sobre essa questão de atitude, né? E dentro dos nossos programas de treinamento da Dale Carnegie, nós nos baseamos no que nós chamamos de ciclo de melhoria de performance. E nesse ciclo, o nome é chique. Esse ciclo, ele tem 4 pontos importantes. Todas as habilidades que nós precisamos ter para atingir um melhor sucesso, ter um relacionamento melhor, está ligado à atitude. Então, o segundo ponto, para se ter uma habilidade, tu precisa de atitude. E a atitude está relacionada ao teu primeiro passo, né? Quando você decide, eu quero, eu posso, eu consigo, é o start de toda uma energia que vai desencadear na nossa caminhada. Então, a atitude é muito importante. E depois nós falamos sobre conhecimento, no outro quadrante nós falamos sobre a prática. Porque nada adianta tu ter uma atitude. Ok, eu decidi então que eu vou fazer algo. Eu posso. E pronto, ficou na decisão só, então precisa ter um outro passo, né? Por isso que a atitude, eu digo que é o start do interruptor da energia, né? A energia já está passando pelos cabos, só que quando você aciona o interruptor é que vai liberar ela para acender a lâmpada. E a atitude é isso, é você dar um start e começar com o primeiro passo. Agora, como tu vê, assim, tu ministra esses treinamentos e tem acesso a todo tipo de comportamento, de pessoas e de atitudes diferentes. Muitas vezes, aquelas atitudes mais reservadas, pessoas de atitudes mais reservadas, pessoas que têm mais iniciativa e nem sempre são tão assertivas nas suas iniciativas, né? Como que tu vê essa coisa da proatividade, assim? Porque tu falou de conhecimento, né? Ter conhecimento sem atitude é complicado. Agora, ter atitude sem conhecimento também é complicado, né, Cezinha? Como é que tu vê isso? Sabe que nos programas que nós temos, né, nos treinamentos, nós temos alguns programas que a gente faz em company, então são diretamente dentro da empresa. E nós fazemos um estudo para entender o que a empresa está buscando e o que os seus colaboradores precisam ser trabalhados, desenvolvidos. Mas normalmente com turmas abertas nós temos essa visão muito mais ampla, né? Porque eu tenho profissionais de várias áreas que se encontram num mesmo local na busca de uma melhor performance, como nós chamamos, numa melhor versão sua. E essas atitudes, isso
tem uma amplitude muito grande. Cada um de nós tem um tempo, tem uma velocidade, tem uma maneira de agir. E alguns precisam ser estimulados, né, a acelerar um pouquinho. Por isso que muitas vezes tem pessoas que ficam reclamando, né? Olha, mas nossa, está tão difícil, eu não consigo, as coisas não acontecem. Mas é o que nós trabalhamos. Que direção você está caminhando para que as coisas aconteçam, né? Então está relacionado a essa atitude. Eu tenho um caso de uma participante que ela, numa outra cidade, ela estava com toda a documentação dela da separação entre ela e o marido no advogado. E ela começou a fazer um treinamento conosco, porque nós trabalhamos várias áreas, né? Desde autoconfiança para tomada de decisão, relações humanas, porque está como nós nos conversamos, nos vemos, mesmo numa relação conjugal, a vivência precisa ter toda uma lapidação a cada dia. E aí trabalhamos controle de ansiedade, enfim, umas outras áreas muito importantes também. Mas essas são aqui eu quero dar uma certa relevância nesse caso. Ela começou a fazer o treinamento conosco, deu uma alinhada, convidou o esposo para fazer o treinamento conosco, ele aceitou, apesar de resistir um pouco, mas eles aceitou. Estavam em vias de... documentação pronta no advogado. E ele fez o treinamento conosco, também deu uma alinhada na vida dele. E faz uns 15 dias eles voltaram de uma viagem de um cruzeiro da segunda lua de mel. E aí foi cancelado toda a documentação, estão mais felizes, mas precisou de uma atitude dela. Reviram seus conceitos. E entender o que estava acontecendo com ela, que ela não estava se permitindo conviver mais com ele. Da mesma forma, ele precisou se entender melhor e rever algumas formas que ele estava colocando, às vezes, sobre esse relacionamento e buscar um equilíbrio, né? Então, é como nós falamos, atitude tem que ser de cada um. E não é só ter atitude. Tem que tê-la embasada no conhecimento da coisa certa, do que realmente está acontecendo, assumir, admitir, é isso? É verdade, porque tem um pouco de psicologia isso, né? Eu preciso entender onde está a causa dessa minha inércia, rejeição, talvez. Não quero mais um relacionamento com você. Mas onde é que está essa causa? Porque muitas vezes ele está me podando alguns trabalhos que eu quero sair mais de casa, ele quer que eu seja submissa, empregada, que eu cuide só dos filhos, mas eu quero mais. Ok, mas o que está causando esse sentimento com ele? Insegurança dele? Talvez? Qual a causa, né? Qual a causa? E aí trabalharmos em cima dessa causa, né? Então a atitude ok, precisamos entender. E agora vamos fazer uma viagem para buscar a causa, senão a gente fica na superfície, né? E as coisas também não acontecem, então tem que se aprofundar um pouquinho mais. Já estamos encerrando o primeiro bloco, mas assim, eu queria já deixar uma pergunta no ar. A gente está falando dessa questão da causa para tomar atitude. Isso também está influenciado com a prática, Cezinha? Né? Eu já vou deixar essa pergunta, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas tomam essa atitude, descobrem, mas e o caminho para chegar à prática, né? Para realmente chegar à mudança. A gente vai dar um breve intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Voltando ao programa Simplesmente Amigas, a gente está conversando com César Borges, né? E a gente está falando sobre atitude, né? E a gente deixou uma questão no ar no bloco passado. Como é que é essa questão? Assim, a gente falou de tomar atitude, de ver o caminho, por que não está se tomando, por que não está mudando, mas para chegar à prática, existe um caminho também? Como é que a pessoa chega à prática efetiva? Não só ficar no falar e no não agir. Na vontade. Na vontade. Esse é um ponto muito importante e é importante nós ressaltarmos. Muitas vezes nós sabemos o que precisamos fazer, mas não tomamos nenhuma iniciativa. Dentro dos nossos programas e o de relações interpessoais, nós trabalhamos os primeiros 9 princípios que Dale Carnegie chama, que é a mudança de atitude pessoal. Muitas vezes nós ficamos esperando que o outro tome a iniciativa.
e o outro também aguarda que nós tomamos a iniciativa. Num relacionamento, que nós estamos falando aqui, por exemplo, às vezes eu fico pensando que ela precisa tomar a iniciativa. Ah, ok, ela não falou algo que me agradou, então eu vou esperar que ela me peça desculpas. E aí ela fica esperando, ele que foi arrogante, não me ouviu, não deu, ele que agora vai se retratar comigo. E ambas ficam esperando uma outra. Vai criando um abismo. Exatamente, porque nos relacionamentos, às vezes na empresa, nos negócios, é assim. Fulano não conseguiu me trazer o relatório no momento certo. Fulano disse que não vai dar certo, então ele que vai aprender, eu não vou falar mais com ele. E aí naquela situação ninguém fala com ninguém resolve nada e ambos ficam se questionando, né? Nós temos os primeiros 9 princípios que é para mudança de atitude nossa, é pessoal. Eu é que preciso tomar a primeira atitude e dar o primeiro passo. Então, desses princípios, um deles é o único que começa com o não, que nós falamos que é o não critique, não condene e não se queixe. É um dos passos importantes, porque às vezes a gente fica se queixando, criticando, e é sempre o outro que tem problema, né? Nunca é nós, né? Na maioria das vezes não somos nós, né? Então, esses 9 princípios ajudam a levar à prática, né, na mudança de algum hábito, na mudança de alguma situação que nós precisamos rever, né? Então, está muito em saber ouvir. É a segunda vez que eu estou aqui nesse programa e eu não sei se é vocês que são habilidosos demais ou eu que sou falante demais. Mas percebe quanto vocês são ouvintes? Vocês perguntam e ouvem. E esse é um dos segredos para a gente buscar essa mudança, é saber ouvir. Mas você sabe que é só no programa, tá? É? Normalmente não é assim. Brincadeira. Mas e eu sempre digo, né, que Deus nos deu 2 ouvidos. E uma boca. E uma boca. É para falar o suficiente e ouvir mais, né? Mas nem sempre a gente atende essa solicitação. Então, o saber ouvir, buscar a compreensão, o entendimento. E muitas vezes nós ouvimos para responder o que é um mal muito grave. Era isso que eu ia falar agora. E nós precisamos ouvir para compreender. Deixar entrar. Vamos assimilar isso para buscar uma resposta. E esse dia a dia que nós vivemos em função do tempo é que nos leva ao imediatismo, né? Ao acelerar mais, e muitas vezes a gente esquece desse momento de interpretar melhor. Essa geração, ela já tem meio que, já nasce com esse ritmo acelerado, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito à mão, né? E as gerações que acompanham essa geração de agora estão nesse ritmo também. Como que tu vê isso no dia a dia dos treinamentos, buscando uma mudança, contribuir para essa mudança de atitude? De que maneira se pode, na prática, reverter isso, assim, sair desse ritmo frenético que já virou natural e numa atitude de mudança para uma vida melhor, para uma qualidade de vida maior, ter isso modificado também? Como que tu tem visto isso? A nossa geração, ela vem justamente numa velocidade de informação, tudo está à mão, tudo está prático. E nós precisamos entender isso. Mas eu tenho uma primícia que, para nós entendermos melhor, nós precisamos nos colocar em sintonia primeiro. Né? Essa educação, às vezes, mais antiga, mais ríspida, precisa fazer os estudos, precisa estudar. Tá? Essa linguagem, ela já não tem um efeito mais com relação a, não, meu pai que manda, eu preciso respeitá-lo. Então, o diálogo está num outro nível, né? A comunicação está num outro nível, que nós pais, muitas vezes, precisamos nos enquadrar numa sintonia diferente com esses adolescentes. Porque se nós não nos enquadrarmos nessa sintonia, vai ficar difícil chegar a mensagem até ele. Porque a frequência é outra. A linguagem desses jovens é uma outra frequência. Então, não está mais em me respeita, tem que ter uma relação, é lógico, né? Mas essa imposição, ela já não está mais com efeito. Então, uma atitude importante dos pais é também entender e
alinhar isso, tentar se comunicar da maneira Exatamente. mais eficaz. Exatamente. É entender o que ele gosta, falar numa linguagem mais leve, porque nós vamos ter resultados com relação a isso. E também tem um novo programa nosso chamado Generation Next, né? Geração Futura, que nós também temos um programa para adolescentes de 13 a 18 anos. Já trabalham esses princípios. Já trabalhar esses princípios para que eles possam entender melhor esse mundo, né? Muitas vezes eles precisam desacelerar. Nós temos uma turma, várias turmas em Blumenau, Florianópolis, e é incrível o resultado. E eles participam mesmo? A adesão é boa? Maravilhosa essa adesão, porque a nossa metodologia é de forma com que eles não vão lá como vão para uma escola. Uma série de dinâmicas leves, envolventes, que os faz sentir vontade de buscar essas técnicas, essas melhorias, né? Olha, e os depoimentos com os pais na formatura, porque tem uma formatura nesse programa, e os pais eles são convidados. É algo assim tocante, esse reconhecimento de mudar dos filhos, muito importante. A gente está encerrando, né, esse segundo bloco, caminhando para o terceiro. Não sai daí, a gente volta no terceiro bloco falando com César Borges sobre atitude. A gente volta já. Bom, nós estamos de volta com o programa e hoje falando sobre um tema abrangente, mas muito importante. Atitude. Que palavra bonita, né? Ela soa bem, né? Soa. Mas muitas vezes ela nos confronta. Eu espero que o outro mude. Eu espero que o meu filho mude, porque ele está muito rebelde. Eu espero que meu marido mude, porque ele não me entende. Quem sabe se você parar para entender a pessoa que está do seu lado, tomar uma atitude, se avaliar, as coisas realmente façam diferença. Tem uma expressão, uma frase muito importante, não recordo agora de quem é, mas diz que se você quer resultados diferentes, faça coisas que você nunca fez. Acho que é do Mike Murdock, né? Então, se quer respostas diferentes da vida, comece a plantar sementes que você nunca plantou. É isso mesmo, Cezinha? Sabe, é o que ontem na sessão, tivemos a sessão 3 ontem do programa de Relações Interpessoais, na CIT, e eu abri com essa frase, olha que coincidência. Porque é a sessão 3 de 12, as pessoas precisam mudar alguma atitude já. E eu comecei abrindo a sessão falando sobre isso. Se você quer ter resultados diferentes, faça algo diferente. Porque senão você vai obter os mesmos resultados. Então nós precisamos mudar algumas atitudes, né? Teve no ano passado uma gestora da Thermosystem ainda, e ela chegava em casa depois do programa e compartilhava com o esposo. E ele, em determinado momento, ele começou a dizer assim, olha, isso que vocês estão fazendo lá é bruxaria, não pode. Né? Porque ela estava mudando tanto, as atitudes dela estavam muito claras e começa a ficar visível, né? Isso, e aí ele ficou assim brincando com ela, né? O que vocês estão fazendo lá é bruxaria. Ele brincava com ela. Aí passava mais uma sessão e aí um dia ele falou para ela, olha, eu estou com um problema assim no meu trabalho. Eu não sei o que fazer com o meu colega de trabalho, uma situação que ele não conseguia administrar. E ele perguntou para ela, que dica você me dá? E ela comentou com ele sobre algo que ele poderia fazer que seria interessante. Ele foi para o trabalho, retornou no outro dia e disse, agora eu entendi, realmente é bruxaria que vocês estão fazendo. Porque ele conseguiu mudar na outra pessoa uma atitude que há muito tempo ele estava querendo e não conseguia. Mas primeiro ele mudou a atitude dele. Ele precisou mudar primeiro. Exatamente. Para ter uma resposta. Assim é nos relacionamentos, né? Teve um outro participante que a esposa arrumava o café todos os dias de manhã para ele trabalhar. Ele é corretor de imóveis e saía para o trabalho e às vezes nem tomava café. E ela continuava e sabe que vai perdendo o pique, né? E aí um dia, ele fazendo treinamento, ele resolveu mudar de atitude. Ela esperou, ela colocou a mesa, tudo certinho, ele sentou, largou a pasta e ficou esperando ela para tomar café.
E ela assim, o que você está fazendo? Você não está atrasado? Ele assim, não, eu estou esperando você para tomar café. Ela sentou, olhou para ele assim, o que está acontecendo? Mas ele entendeu que era importante. Ainda bem que esse marido ela tem entendeu, né? ela tem valorizado todas as manhãs dele e ele não tem visto isso. Ela levanta mais cedo e prepara o café para ele. E ele pega a pasta e sai. Então, sabe, às vezes nós precisamos procurar entender a linguagem da pessoa com quem nós convivemos, o gestor que nós trabalhamos, o cliente que nós... sintonia, como você estava falando antes também, né? Se sintonizar de como a pessoa está, né? O que a pessoa está fazendo por ti, para você que possa também corresponder a isso, né? Exatamente. Nós temos um outro programa que fala sobre algumas inteligências. Nós temos vários tipos de inteligências durante o dia, né? Alguns têm uma inteligência emocional, que nós chamamos, são mais sentimentais, a nossa conversação precisa fluir em função de amor. Mais coração. É isso. Tem uma inteligência mais ativa, que é o cara proativo. Tu falou, olha, nós vamos mudar o layout da empresa. Ele já levantou, já está arrumando a mesa dele, já está, né? Demorou. Direcionando a mesa. Então tem inteligência ativa, intelectual, tem inteligência passiva, é aquele que ele precisa entender melhor, né? Não sei se vai dar certo, vamos visualizar, vamos projetar, enfim. Então tem vários tipos de inteligência. Num dos nossos programas nós trabalhamos esse pilar, que é na busca do engajamento. Então tem um pouquinho de psicologia, planejamento estratégico. E essas linguagens, esses tipos de inteligências que nós precisamos buscar essa sintonia, né? Porque as pessoas, quando buscam conviver, seja no relacionamento profissional ou conjugal, precisam se conhecer melhor, né? Primeiro que nós já tivemos um start, nos conectamos, e alguma coisa bateu. Então, quem sabe foi a inteligência emocional, né? E agora precisamos vivenciar isso, porque num dia nós temos várias frequências. Desafios vão existirão, mas a atitude que nós vamos revelar frente a esses desafios é que vai contar, né? Ontem você falou algo muito importante no nosso bate-papo, que você falou sobre... você estava falando sobre amor. 5 linguagens do amor? Mas você também estava falando sobre que amor é uma atitude. Amor é uma decisão. É uma decisão. Perdão é uma decisão, não é um sentimento como muita gente pensa. Exatamente. Eu não sinto amor pelas pessoas, eu não sinto vontade de perdoar. A maioria das vezes a gente não sente vontade de perdoar. Mas o perdão é uma decisão, é liberar a pessoa, olha, tu não me deve mais nada. Eu te perdoo. Que está relacionado à atitude. Decisão. É uma atitude de decidir. É verdade. E amor também da mesma forma, né? Não é como a paixão, que muita gente confunde, né? Mas isso até dá um outro programa, dá um outro... esse assunto rende, né? E infelizmente a gente já está acabando, né? Infelizmente a gente não tem mais como conversar nesse, mas vamos marcar o próximo. Eu fico feliz. Já fica o convite para o próximo. Simplesmente amigo já. Eu preciso, parabenizar o título do programa. Porque quando nós sentamos aqui, realmente a sensação é de estar na sala de casa conversando com amigos, que somos, mas o papo flui porque realmente é entre amigos, né? Parabéns pela esse insight de encontrar esse título, porque às vezes é tão difícil o título ser coerente com o propósito, né? Parabéns. Bom, a gente agradece imensamente, porque para nós é uma honra, né? Sim, ter você aqui. E sempre é muito bom conversar contigo, né? Fazer um programa conversando. Né? E fica o convite realmente para o próximo. E eu queria te convidar nesse momento para ouvir uma palavra, né? Que a Elke vai estar trazendo ao nosso coração, o coração do nosso público, né? O que Deus tem para nós hoje. É mesmo, é uma palavra simples, né? Uma frase bem breve, bem objetiva, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. E diz assim, orai sem cessar. Simples, né? Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É não parar de orar. E o que é orar? Tem gente que pensa, eu tenho que ir agora parar tudo, ter o meu protocolo com Deus. Existem momentos em que nós temos que parar e
né, e mergulhar naquela presença de Deus, esquecer tudo ao redor. Mas há momentos também que nós estamos dirigindo, tomando banho, cozinhando, caminhando na rua, fazendo a nossa atividade e pensando em Deus, conversando com Ele. E isso é uma atitude. Porque muitas vezes nós esperamos de Deus algumas coisas, mas nós esquecemos de ter a atitude de nos rendermos a Ele, de estarmos diante dEle, de esquecermos os protocolos, de tirarmos as máscaras diante de Deus. Porque nós chegamos muitas vezes para Deus e falamos: olha Deus, eu hoje fiz tudo certo. Não, Deus, eu não faço isso. Não, Deus, não. E nos esquecemos que Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Quem somos nós para esconder algo de Deus? É muito melhor chegar para Deus com transparência, uma transparência que talvez nós não tenhamos com as pessoas mais próximas de nós, e que dirá com as de longe. Chegarmos para Deus com transparência, com uma atitude de liberdade diante dEle e falar: Deus, eu sinto isso por aquela pessoa mesmo. Eu não consigo conviver com ela. Eu tenho dificuldade, Deus, de olhar para mim. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus próprios erros. Me mostra. E Deus, o Espírito Santo, com a sua doçura inigualável, incomparável, vai fazer essa transformação em nós. Nós temos que ter atitudes diante da vida, mas a melhor atitude é nos rendermos a Deus, é confiarmos nele, é orarmos, conversarmos com Ele, com a nossa linguagem mesmo, sem muitos protocolos, sem muitas formalidades, porque Ele já nos conhece essencialmente. Chegarmos diante dEle com uma atitude de rendição, de confiança e com Ele, diante dEle, na presença dEle, sermos transformados aos pouquinhos. Ele mesmo, né, sabe, Ele tem uma sabedoria também incomparável e vai nos transformando aos pouquinhos. E quando a gente se dá conta, olha, aquilo que eu fazia, que era tão irritante, que era tão difícil de administrar, eu já não faço mais, porque eu fui para a presença dele e ele me transformou. É uma troca de vida. Então, que nesse programa, essa mensagem possa fazer diferença na sua vida, como tem feito na nossa. Nós temos buscado isso. Quem está buscando a Deus, busca essa mudança constante. Alguns num ritmo menor, mais lento, outros com uma sede mais acentuada, mas buscamos de alguma maneira. Mais uma vez nós queremos te agradecer a sua presença, a sua audiência e convidar você para que nos assista no nosso blog, os programas passados também, resgate os programas passados e continue com a gente aqui pela Unisul TV. Jesus, o amigo verdadeiro. Nós, as amigas, os amigos, ficamos por aqui, mas Jesus, o amigo verdadeiro, segue com você onde você estiver. Até o próximo programa.